Olá pessoal, tudo tranquilo? Hoje nós iremos trabalhar, iremos estudar o análise e reconhecimento dos gráficos de uma função, tá ok? Vamos lá começar a nossa quinta aula de funções. É o seguinte pessoal, para você saber se este gráfico ele é uma função, é importante que vocês façam uma paralela ao eixo de y, tá certo? E se essa paralela ela tocar em um único ponto no gráfico, aí sim já é determinado uma função, tá? Aqui eu botei uma teoriazinha. Qualquer reta perpendicular ao eixo de x, no caso OX, intercepta o gráfico em um único ponto. Foi o que eu falei para vocês agora. Passou uma reta paralela ao eixo de y, tá? Tocou em um ponto, então já sabemos que ele é uma função. É justamente isso que eu falei aqui. Intercepta o gráfico em um único ponto. Portanto, o gráfico é uma função de x em y, tá? Aqui está, ó, tocou em um único ponto, não é? Passei uma paralela, tocou em outro ponto, então ele já é função. Vamos ver aqui um segundo exemplo. Então, aqui é o seguinte, existem retas perpendiculares ao eixo OX que intercepta o gráfico em mais de um ponto. Veja bem, se eu passar uma reta que ela é perpendicular a x ou paralela ao y e ela tocar em mais de um ponto, 2 pontos, 3 pontos, até mais, então ele não é uma função de x em y, né? Vamos ver aqui, ó. Tá vendo essa parábolazinha aqui, tá certo? Ele tocou aqui, ó, neste ponto, tocou nesse ponto. Veja que eu fiz uma reta perpendicular ao eixo x e paralela ao eixo y, tocou em 2 pontos, ó. Primeiro, segundo. Logo, este gráfico, por tocar em 2 pontos, ele não é uma função de x em y, ok? Vamos agora para o terceiro exemplo. Olha este gráfico, tá vendo? É a mesma representação do que eu falei anterior, tá? Olha aqui, mais de um ponto, o gráfico não é uma função, ele não representa uma função de x e y. Senão, onde é que está esses 2 pontos? Aqui, ó, tá vendo? Nesse círculo aqui, ele toca aqui, tocou em 2 pontos, logo ele não representa uma função, tá bom? Vamos ver agora o domínio. A gente já tinha visto isso nas aulas anteriores, mas vamos só fazer uma revisão. É o seguinte, pessoal, o domínio é todo esse AB aqui, ó, ele vai de A até B. Observe que eu estou numa limitação do gráfico, tá? Então, o meu domínio, ele vai ser essa parte verde aqui, tá certo? Ou seja, maior ou igual a A, menor ou igual a B, tá certo? Aqui é a representação, ou seja, colchete fechado em A, colchete fechado em B. Para achar a imagem, você vai do F de A para o F de B. É aqui, ó, vertical, o eixo de Y, né? Que eu representei como vermelho, tá? Então, ele é fechado no A e fechado no B, não é? Aqui, ó, intervalo, fechado no A, fechado no B, ou seja, maior ou igual a A, ao F de A, e menor ou igual ao F de B, tá certo? Então, essa daí é a parte de revisão de imagem. Olha que eu estou sempre repetindo em todas as aulas o conceito de imagem, tá certo? Vamos agora estudar o que é crescente no gráfico e o que é decrescente. Se você observar esse gráfico verde, eu começar daqui, ó, desse ponto, né, do lado esquerdo, eu estou o quê? Crescendo o meu gráfico, ele está aumentando, né, a seta aqui, ó. Mas se eu continuar ao lado esquerdo, agora começando daqui, ó, o que vai acontecer? Eu estou descendo o meu gráfico. Isso significa dizer o quê? Que esse gráfico verde, ele é uma função crescente, e esse aqui ele é uma função decrescente. Aí você pergunta, Senna, onde é que eu uso na vida, no cotidiano, a função crescente e decrescente? Eu botei aqui alguns exemplos, tá? Por exemplo, todos os dias nos deparamos com noticiários do tipo: número de católicos no Brasil diminuiu, enquanto o número de evangélicos aumentou, não é? Outro exemplo que eu peguei do dia a dia. Dólar fecha em queda após 4 altas seguidas. Não é? Então, quer dizer, fecha em queda depois 4 altas seguidas. Ou seja, ele cresceu a primeira, cresceu a segunda, cresceu a terceira, a quarta, na quinta ele decresceu. Não é? Outro momento que nós sempre vimos falar de gráficos crescentes e decrescentes. O mercado prevê mais inflação, queda maior do que o PIB,
na nova alta dos juros. Outro exemplo. Mais um. Com mercados de carros novos em queda, cresce a venda de veículos novos, né? Outro exemplo, isso aí você vê direto aí nas redes sociais, né? E na televisão. Mais um exemplo, previsão de inflação para 2015 continua subindo, ou seja, gráfico crescente, né? Mais uma, agência aprova novas taxas e conta de luz vai subir em todo o país, né? 3, 4 aumentos aí todo ano da conta de luz, sempre subindo, nunca descendo, né, pessoal? Que pena. Então, aqui eu dei a vocês um total de 6 exemplos do dia a dia que nós trabalhamos com funções crescente e decrescente, ok, pessoal? Vamos agora, uma teoriazinha, tá? Para uma função crescente, quando o valor de y aumenta conforme o de x aumenta, temos uma função crescente, então ele vai aumentando, né? Aquele gráfico verde que nós vimos. Função decrescente, quando o valor de y diminui, conforme o de x aumenta, temos uma função decrescente, é aquele gráfico que nós vimos o vermelho, né? Vamos agora para um exercício, vamos fazer um exercício sobre o estudo desse gráfico, né? Vamos descobrir aí se esse gráfico realmente ele é uma função ou não, né? Lembra que eu falei para vocês que se eu passar uma perpendicular aqui, ó, no gráfico, eu vou tocar em 2 pontos, ó, aqui e aqui, né? Ó, eu vou tocar no ponto 1, e vou tocar no ponto 1 do x e menos 1 do y. Lembra que quando eu tocar em 2 pontos, ele é o quê? Ele não representa uma função, não é isso? Ah, você disse, Sena, tem outra maneira de provar? Tem, através do diagrama. Lembra que a gente estudou isso aí, o diagrama? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses pares ordenados aqui. Vou pegar o número 1 de x e o número 1 também de x, que já está aqui. 1, só precisa botar 1, né, pessoal? Vamos pegar agora os valores para y, que é o 1 e o menos 1, certo? Agora vamos fazer uma ligação de 1 para 1. De 1 lembre que x é A e y é B, né? Então, vamos ligar o 1 do x com o 1 do y, ou seja, 1 do A com 1 do B. Tá aqui, ó. Vamos ligar agora 1 com menos 1. Opa! Lembra que no diagrama, para que ele seja função, tem que partir uma única seta para B, lembra disso? Não pode sobrar ninguém, sendo que esse 1 está partindo 2 setas, ou seja, ele está correspondendo com 2 elementos de B. Então, aquele primeiro e segundo vídeo nosso, falando sobre o conceito de função. Se partiu 2 setas, né, então ele não é uma função. Então, está provado aqui que esse gráfico ele não é uma função. Vamos ver outro exemplo. Olha esse aqui, ó. Se eu traçar uma perpendicular aqui, ó, toca em um ponto. Se eu traçar aqui, ó, toca em um ponto aqui no meio, ó, um ponto, um ponto. Então, se ele toca em um ponto, pela nossa teoria inicial, ele é sim um gráfico, uma função, né? Ele é. Mas vamos ver alguns pontos, ó. Esse ponto tocou aqui, ó. Se eu passar perpendicular no 4, né? Aí eu vou ter 4 e 0, né? Se eu traçar aqui um ponto, se eu traçar aqui outro ponto, um ponto, ó, só um ponto no gráfico, sim, ele determina, ele representa realmente uma função. Aí você diz, Sena, representa ele no diagrama? Então vamos lá. Vamos pegar primeiro os elementos de x. Vou pegar o 0, o 2 e o 4. Lembra que o par ordenado é o primeiro aqui, ó, que é x, ó. Aqui é x e aqui é x. O segundo é y. Agora eu vou pegar os elementos de y. 0, 0 e menos 2. 0 e 0 só bota um 0, né? Então só vai ser 0 e menos 2. Tá aqui. Agora vamos fazer a ligação desses pontos. 0 com 0. 2 do x com menos 2. 4 do x com 0. Observe que não sobrou elemento de A. Todos os elementos de A estão correspondentes a um único elemento de B. Então, comprovado que ele é sim uma função, né? Então, esse gráfico representa uma função. Vamos para um terceiro. Letra C. Aqui, cuidado, tá, pessoal? O 5, ele está ligado, mas ele não tem uma ligação com o Y, né? Ele não está ligado aqui, ó. Isso é importante, isso é uma casquinha de banana, tá certo? Vamos ver aqui outros pontos. Ó, passei aqui um ponto, se eu passar aqui é um ponto, se eu passar aqui é um ponto, sendo que tem uma bronca. É o seguinte, quais são os elementos daqui para x? 0 e 5, né?
Ó, olha aqui, 0 e aqui é o 5, porque aqui, ó, pessoal, o intervalo dele aqui é 5 e 0, tá certo? Vamos ver para y. Para y eu tenho só o menos 5. Aí você diz, ô Senna, não era para ter aqui o 3 não, aqui no gráfico? Não. Bola aberta, ele não está ligando, então esse 5 não liga com ninguém, tá? Ele está sozinho. Vamos fazer aqui a ligação. 0 do x com menos 5 está aqui. Esse 5 não está ligado com ninguém, então sobrou elemento de A. Se sobrou elemento de A, significa dizer que essa função aqui, esse gráfico não representa uma função, tá? Então tá aqui em cima, esse gráfico não representa uma função. Provado aqui no gráfico e provado por diagrama, tá ok, pessoal? Vamos agora para o D, que é uma parábola. Então eu botei aqui os 3 pontos que eu vou precisar para trabalhar, né? Vamos lá. Primeiro eu botei o par ordenado, que é aqui, ó, olha aqui o gráfico, ó, 0, tá? Então 0 para x, 0 para y. Neste ponto aqui eu representei 1, ó, 1 para x, 1 para y. Aqui numa linha, menos 1, né? Olha aqui, ó, menos 1 para x e 1 para y. Vamos agora aqui, que eu chamei de B e B'. B, no x ele é 2, no y ele é 4. Aqui no x ele é menos 2 e no y ele é 4. Nós temos 4 pontos, né? Se você observar, só tocou em um ponto, só tocou em um ponto, só tocou em um ponto, também em um ponto, também em um ponto. Então, se eu traçar retas paralelas aqui ao eixo de x, ele toca em um único ponto. Logo está comprovado que ele é uma função. Mas vamos provar isso em diagrama, tá? Quais são os elementos de x que eu tenho aqui? Vamos lá. 0, 1, menos 1, 2 e menos 2. Vamos para o y. Eu tenho 0, 1 e 4. Vamos ligar. 0, deixa eu ver aqui que foi primeiro, menos 2, né? Vamos ver aqui, o menos 2 com 4, tá ligado? Vamos ver agora o menos 1, vamos seguir a ordem aqui, de cima para baixo, tá? O menos 1 tá ligado com 1 do y, tá aqui. Vamos ligar agora o 0 com 0, né? O 1 com 1, tá aqui ele, ó. E vamos ligar o 2 com o 4, tá aqui, tá certo? Então, o que é que eu percebi? Que nesse diagrama aqui de A não sobrou ninguém e ele está correspondendo a um único elemento de B. Logo, essa função esse diagrama ele é uma função. Então, sim, esse gráfico ele representa uma função, tá certo? Vamos aqui para um exercício do Enem. Iremos fazer agora aquele exercício do quiz, né? Que eu passei há dias atrás, vamos resolvê-lo, tá? Devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudo para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. E a figura mostra o percurso, indicado pelas setas, realizado por um ônibus nessa rota e a localização de 2 dos seus atuais pontos de parada, representado por P e Q. Os estudos indicam que um novo ponto T deverá ser instalado nesse percurso entre as paradas já existentes P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelos ônibus entre os pontos P e T e entre os pontos T e Q sejam iguais. Não é? O que ele está dizendo é o seguinte, que digamos que se o T está aqui, essa distância daqui para o 0 tem que ser igual daqui para o Q. É isso que ele está dizendo, tá certo? De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada são. Então, onde é que eu vou botar o T aqui, né? E que coordenada ele vai estar? Vamos lá para a resposta. Aqui eu fiz o desenho, só botei uma parte que é a pergunta que vai interessar para a gente para poder montar, tá certo? Em primeiro lugar, pessoal, ele falou que eu tenho que botar uma parada aqui, tá? Uma parada T. Vamos supor que eu vou botar ele aqui, ó, nesse ponto, tá certo? Ele falou que daqui para aqui, onde está o 20, porque lembre, é daqui para o final, não é até o P não, tá? Daqui para aqui, analisando, eu já tenho Y como 20, não é? Então já dá para descartar a letra B e a letra
D, concorda comigo? Mas ele falou que a distância de T para P e a distância de T para Q são iguais. Vamos fazer o seguinte, se aqui fosse 500 de Q até P, então ele teria que estar na metade, na verdade? Então metade de 500 é o quê? 250, na verdade? Então foi o que eu fiz. Eu dei para vocês a medida daqui até aqui como exemplo. Isso significa dizer que eu tenho que achar essa medida aqui, né? Dividir por 2, aí eu tenho a medida para cá e tenho a medida para cá, que é igual, na verdade? Vamos lá. Primeiro vamos achar a medida de P, desse P aqui até o 550, tá? Então você já sabe, se ele partiu, é a mesma coisa que física, né? Espaço inicial, espaço final. Mas vamos lá. Se eu já estou em 550, comecei do 30, então eu só andei o quê? 520, concorda? É só pegar o 550 e tirar o 30. Aqui eu parti, eu parti do 20, né? No sentido vertical, do 20 para 320. Então eu vou ter o quê? 300, né, pessoal? Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o 520, somar com 300 dividido por 2. Por que tu vai fazer isso, Senna? Porque ele falou aqui, ó, que sejam iguais. Então a medida de Q até T é a mesma medida de T até P. Então eu vou fazer o quê? Vou somar a medida daqui com a medida daqui e dividir por 2. Então, ó, como PT e TQ são iguais, teremos 520 mais 300 dividido por 2, que vai dar 820 dividido por 2, 410, tá? Mas aí é que tá, pessoal. Observe o seguinte, 410 não vai marcar que a letra E não, tá certo? O 410 é desse T até o P, tá certo? Mas eu tenho que somar o que aqui, pessoal? Para chegar aqui no eixo de Y, 30, né? Então será 410, ó, daqui desse T até o P é 410. Com 30 daqui vai ser 440. Então ele vai estar em 440 para X e 20 para Y. Então a letra é a E, certo? Entendeu? Não é muito difícil. Se você não entendeu, volta ao vídeo, revê novamente a explicação, tá bom? Vamos para um outro exemplo. O quiz 73, tá? Você olha assim, eita, cena, aqui é um monstro, né? Não é, tá, pessoal? Aqui é só mais substituição, nós trabalhamos substituição em últimas aulas. Então vamos lá. Uma empresa de tratamento de água de esgoto de certa cidade calcula o custo residencial mensal de seus serviços da seguinte forma. O valor total da conta é igual ao dobro do valor calculado para a água. Então é o seguinte, pessoal. Toda resposta que vocês acharem, lembre que eu tenho que fazer o quê? Dobrar, tá certo? Aí ele diz aqui, o consumo de água na casa de Caio nos 3 últimos meses foram de 9 metros cúbicos, 18 metros cúbicos e 36 metros cúbicos. Ele quer saber quanto é que vai pagar. Então vamos lá. Lembrando, como ele quer, primeiro vamos trabalhar o 9 metros cúbicos, tá? Olhe para aqui, ó, pessoal. Se eu usar, vamos lá, se eu consumir de 0 até 10 metros cúbicos, eu só vou pagar R$10, concorda? Então, significa dizer que o intervalo é de 0 para 10, mas o 9 está entre ele. Então, significa dizer que esse consumo aqui do primeiro mês de Caio, ele só vai ser pago 10, né? Porque ele está aqui, ó, dentro dessa regrinha aqui, desse intervalo, né? Só que tem uma bronca. Lembra que lá ele falou que você paga o dobro do valor. Então, se ele vai aqui, o valor é de 10, ele vai pagar R$20, concorda? Vamos agora para 18. Observe o seguinte, o 18, ele está aqui, ó, nessa tabela, ó, entre 10 e 20. Então, eu terei que usar esta formulazinha aqui, ó, pessoal. Esta fórmula, tá certo? Então, vamos lá. Ou ele aqui, ó, lembre que é o dobro do valor, tá certo? Voltando para aqui para a tabela. Quem é esse C? Pessoal, é o consumo. Qual é o consumo que a gente está estudando? 18, não é verdade? Então, terei 10, olha aqui, ó, 10 mais 18 menos 10 vezes 120, tá certo? Que nós teremos o seguinte, repeto, 10, 18 menos 10 dá 8, não é?
Se eu pego esse 8 aqui, ó, pessoal, e multiplico por 1,2, eu terei quanto aí, pessoal? Quanto? Quanto mesmo? 9 e, olhe para cá, olhe de novo, aqui, eu vou ter quanto? 8 vezes 1 dá 8, né? 8 vezes 2 dá 16, então eu tenho 9,60. Que se eu somar com 10, eu vou ter o quê? 19,60. Que multiplicando por 2, eu terei 39,20, tá certo? Então, o valor que ele vai pagar por 18 metros cúbicos é 39,20. Vamos agora trabalhar com o 36. O 36 é um pouco mais trabalhoso, porque ele vai ter que trabalhar com esse aqui, com esse e com esse. Por que, Senna? Porque ele é maior que 30, tá? Então, vamos lá. Então, é o seguinte, 36 metros cúbicos. Então, ele já gastou quanto? 10, concorda? Ele já gastou 10, não é? Deixa ele guardado, certo? Aí você diz, Senna, ele também já gastou o intervalo de 10 a 20. Então, eu vou ter que descobrir quanto é que ele vai pagar de 10 a 20. Eu vou usar esta fórmula aqui, tá, pessoal? Que é o 10, o consumo aqui é o maior, que é o 20, tá certo? Vezes 1,20. Aí você diz, não estou entendendo, porque eu estou fazendo com tudo. Pessoal, o consumo é de 36 metros cúbicos. Então, no primeiro momento ele gastou 10, não é? Então, já tem 10, que já está embutido aqui, ó, certo? Do 10, ele vai de 10 para 20, então eu vou usar essa fórmula. Do 20, ele vai para 30, eu vou usar essa fórmula. E do 30, como é 36, passou de 30, eu vou usar essa fórmula. Então, vou ter que usar as três fórmulas, tá, pessoal? Então, vamos lá. Aqui já é 10, esse 10 já está aqui na frente, tá? Vamos usar o 20. Então, o consumo é 20. Então, vamos ter lá 20 menos 10 dá 10. 10 vezes 1,2 dá 12, não é? 12 mais 10 dá 22, tá certo? Então, você disse, não é para multiplicar por 2? Não, é o resultado final que a gente multiplica por 2, tá certo? Então, já fizemos o cálculo de 10 para 20. Vamos fazer o cálculo agora de 20 para 30. Então, vamos lá. Agora, nós iremos trabalhar quem? Agora, lembre, aqui, ó, nesse gráfico aqui, ó, que é 21. Quem representa o 21, pessoal? O consumo de 10 a 20, que foi 22. Então, no lugar desse 21, eu vou pegar esta resposta e colocar aqui, tá certo? E o consumo agora máximo aqui para a segunda fórmula é 30. Então, tudo isso aqui, ó, pessoal, vai dar o seguinte. 30 menos 20 dá 10. 10 vezes 15 vezes 1,5 dá 15. 15 mais 22 vai dar 37, tá certo? Vamos agora para maior que 30. Vou usar esta aqui, tá? Lembrando que agora aqui é V de 2. O V de 2 é essa resposta aqui, ó, pessoal. Olha aqui, ó, V de 2 é quem? 37. Então, 37, aí aqui vem 36, que é o consumo, né, final aqui nosso, menos 30, né? Então, 30 veio da fórmula. Então, 36 menos 30 vai dar o quê? 6, né? 6 vezes 2 dá o quê? 12. 12 mais 37 dá o quê? 49, certo? Pronto. Já temos todos os resultados. Agora vamos fazer o quê, pessoal? Somar não, multiplicar por 2. Lembre que no final, o meu consumo, não é, que é esse V aqui, ó, esse aqui do maior que 30, maior que 36, no caso maior que 30, é 49. Então eu vou pagar o dobro de 49, que é 98, né? Então vamos lá. Primeiro consumo de 9 metros cúbicos, R$20. 18 metros cúbicos, nós vamos gastar R$39,20. 36 metros cúbicos, 98. Isso corresponde a que letra aqui, pessoal? Letra A, ó, 20, 39,20 e 98, tá? Achou difícil? Pausa o vídeo, lê novamente e treina, tá certo, pessoal? Vamos agora para o último exercício dessa videoaula, tá certo? Opa, outra questão do Enem. Vamos resolvê-lo aqui, tá? Esse é bem simples, ele utiliza aqui os pares ordenados, tá bom? Olha o que ele diz aqui, ó. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico, estão registrados os valores calóricos em quilocal, né, quilocalorias, né, pessoal,
gastos em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades, contudo em minutos, né? Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Então é o seguinte, pessoal, essa questão ela é muito fácil, tá? Para a gente saber aqui se é o 1, se é o 2, se é o 3, se é o 4, se é o 5, nós teremos que pegar aqui, ó, o 20 e dividir por 20, por 10, né? Temos que pegar o 100 e dividir por 15, né? Então, assim sucessivamente, tá, pessoal? É um gráfico muito fácil, tá? Vamos lá. Primeiro eu vou pegar esse 20 quilocal, dividir por 10. Então, eu terei aí 20 dividido por 10, 2, né, quilocal por minutos, tá certo? Vamos pegar agora o 100 e dividir por 15. 100 dividido por 15 dá aproximadamente, se você pegar uma calculadora aí, ou se não fazer à mão, né, 6,67 quilocal por minuto. Vamos pegar agora o terceiro. Eu vou pegar 120 e dividir por 20, vai dar 6 o quê? Quilocalorias por minutos. Vamos pegar agora o quarto. 100 dividido por 25, que dá 4. Novamente, nós teremos 100 quilocal dividido por 25 minutos. Vamos desempenhar aí 4 quilocalorias por minuto. E o último, que é o 80 dividido por 30, que dá aproximadamente 2,67 quilocal. Ele quer aquele que tiver o maior consumo. Olhe para cá. Quem é o maior consumidor aqui? Quem é que tem o maior consumo? O 2, o 4, o 6, o 2,67 ou o 6,67? Com certeza é o segundo, ó, 6,67, que representa o par ordenado 20, quer dizer, 15 por 100, tá certo? Muita gente vai aqui, ó, nesse porque tá vendo que ele é o mais alto, mas não é. O terceiro, ó, é 6, tá vendo? Então não se engane, não vá no olho, tá, pessoal? É bom que faça o cálculo e uma análise. Aqui nós fizemos um par ordenado, né? Estudamos par ordenados, tudo certinho. Então a resposta correta é a 6,67, que é a letra B. Então tá aí, pessoal, nós vimos a parte conceitual, né, de como identificar, como reconhecer e analisar uma função através do seu gráfico, né? E fizemos aí 3 questões, uma do Enem, uma do livro didático, né? Mas que tem uma cara boa também para Enem, tá certo? Agora só falta vocês passarem para um caderno, exercitar, pausa o vídeo, tenta responder, tá certo? Não entendeu? Volta o vídeo novamente, tá bom, pessoal? Então a nossa aula é só isso por hoje, tá certo? Fica com Deus e até a próxima aula. Até logo.